love me? Are you riding? Apareci, galera, depois de muito tempo. Se eu não me engano, fazem 8 meses que eu não gravo nada aqui pro canal. Vocês não devem nem entender nada, né? Porque eu venho, gravo vídeo e depois sumo. Mas não é de propósito, gente, sério. Bom, eu peço que vocês ignorem os barulhos. Aqui em casa sempre teve muito barulho. E eu já cheguei a falar isso em algum outro vídeo. Mas é o único lugar que eu tenho pra gravar. E nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram. Espero que vocês gostem, já deixe seu like aí antes de começar o assunto. E eu vou fazer uma aqui fala, mas eu não vou falar nome de produtos, nem como eu vou usar, nem nada. É só pra poder eu ir me distraindo mesmo, um papo com vocês. Gente, eu coloquei um espelho aqui porque senão não vai dar certo. Mas de vez em quando eu vou dar uma olhadinha pra cá também, pra cá. Eu vou tentar dar uma resumida pra vocês, porque a história é bem longa. Tudo começou em 2016, quando eu conheci o Lucas. Se eu não me engano, eu já falei aqui em alguns vídeos sobre ele. A gente se conheceu em 2016 e ficamos juntos até esse ano. A gente terminou no finalzinho de janeiro e uma semana depois que a gente tinha terminado, eu descobri que estava grávida. Eu fui lá, fiz o exame de sangue, beta, porque eu tinha feito um teste de farmácia antes e não tinha dado nada, mas eu tava com sintomas. Decidi fazer o beta-HCG, que é próprio para descobrir a gravidez. E aí, gente, assim que eu fiz o teste, eu fui falar com o Lucas, né? Só que eu não falei já de cara, tipo, tô grávida. Eu falei, cara, a gente precisa conversar. E é uma coisa séria. E eu já tinha falado pra ele que tava suspeitando. E assim, por mais que a gente não se prevenisse, soubesse que poderia acontecer, a gente não esperava isso. Então, foi tipo um baque. E assim que eu cheguei em casa, eu contei pra minha tia. Porque minha tia sempre foi mais tranquila, sabe, em relação a eu contar as coisas pra ela e ser um baque, assim. Em seguida eu contei pra minha avó, que falou que já esperava isso, que sabia que isso ia acontecer. Foi bem difícil, sabe, no começo, e depois também que eu contei pro meu avô, foi mais complicado ainda, porque ele chegou a ficar meio seco comigo, sabe? Porque ninguém queria que isso acontecesse. Eu sou nova, eu tenho 18 anos. E nem eu queria isso, entendeu? Então, assim, foi complicado. Gente, minha sobrancelha tá torta. Foi complicado, mas depois de um tempo, as coisas foram se ajeitando. Nesse dia que eu fiz o teste, eu ia na casa do Lucas contar a ele, porque eu não queria que ele viesse aqui na minha casa. Só que a minha tia, assim que eu contei pra ela ligou pra ele e, tipo, já tava tudo certo. Eu já tava indo lá na casa dele pra contar. Só que ela ligou pra ele falando que era pra ele vir aqui na minha casa, que eu tava grávida e que a gente tinha que conversar todo mundo. Só que, tipo, ela pegou ele muito de surpresa, sabe? E eu já sabia o jeito que eu queria contar pra ele e tudo mais. Enfim, acabou que foi uma confusão, porque eu cheguei lá na casa dele e ele não tava lá, tipo, ele já tava vindo pra cá e eu não sabia. Cheguei aqui em casa, ele tava aqui, tipo, desnorteado, não sabia o que tava acontecendo direito. Só que eu abri o jogo pra ele, assim, bem rápido. Falei que eu tinha feito o exame, que tinha dado positivo. E ele ficou, tipo, sem reação. Não teve reação nenhuma. Depois ele até falou algumas coisas e tal, independente do que tivesse acontecendo entre a gente.
ele ia ter a responsabilidade dele de assumir, enfim. Eu sabia que ia ser tudo muito difícil, porque como a gente não tá junto, muita coisa implica nisso, mas eu tive e tenho muito apoio da minha família, da família dele também. Foi uma coisa muito difícil para os meus avós, para os pais dele, para a família dele, né? Só que, tipo, aconteceu tudo ao contrário do que eu imaginava, porque eu pensei que meu avô fosse me expulsar de casa, sei lá. Só que isso não aconteceu. É lógico que ele ficou bravo. Eu ouvi algumas coisas que eu não queria, eu sabia que isso ia acontecer, mas apoio eu tive e tenho, e ele não me expulsou de casa. E assim, sobre os meus pais, eles também me deram apoio, até os pais do Lucas, os avós dele, me deram muito apoio. Precisar, eles vão estar do meu lado, todo mundo, as duas famílias, sabe? E assim, sobre o meu pai e a minha mãe, meu pai, eu não moro com ele, né? Já disse, eu moro com os meus avós. E muita coisa vai mudar porque eu vou morar com ele, com meu pai. Eu só morei com ele quando eu tinha o quê? 1 ano. Então, assim, eu não tenho muita convivência com ele, sabe? De pai e filha. Então, vai ser uma coisa, isso é uma coisa que aconteceu que vai acabar aproximando mais a gente. E por esse lado, vai ser bom. Sei que vai mudar muita coisa na minha vida. Algumas coisas temporárias, algumas coisas para sempre. Mas... Então, assim, ela me deu apoio demais também. Falou que o que eu precisar, ela vai estar junto comigo. E não brigou comigo em momento algum, não me apontou nem nada, até porque, né? Enfim, não vou entrar em detalhes. Gente, eu não sei nem mais como é que tá o vídeo, porque assim, eu vou falando as coisas e me distraindo, e eu acabo, tipo, será que eu tô falando certo? Será que eu tô encaixando as coisas certas? Porque eu fico meio perdida, mas, enfim, continuando o assunto. E assim, gente, quando eu fui fazer o beta, antes no caso, eu tive uns sintomas. E muita gente me pergunta, qual foi o sintoma que você teve? O que te fez suspeitar que era uma gravidez? Pode parecer estranho, mas eu tive muitos gases e tava fazendo muito xixi. Então, assim, eu tava achando estranho. E outra, o bico do seio fica muito dolorido. Eu não sei se é com todo mundo, mas comigo aconteceu isso e eu tava achando estranho porque eu nunca tive isso. Então eu pensei, cara, isso não é sintoma da minha menstruação. E assim, quando eu descobri, a minha menstruação ainda não estava atrasada. Então assim, eu descobri muito cedo. Faltavam ainda uns 4 ou 5 dias para atrasar, quando eu fiz o exame de sangue. Mas assim, gente, o que me fez suspeitar mesmo foi o bico do seio, tá? Do jeito que eu falei, dolorido demais. E continua até hoje. E também o xixi, que tipo, tava o tempo inteiro indo fazer xixi, o tempo todo. E isso não era comum pra mim, nunca tinha acontecido. Então achei muito esquisito. E aí, gente, logo umas semanas depois que eu descobri, eu marquei, né, na clínica aqui perto da minha casa, pra começar o pré-natal, que é muito importante. Aí a doutora marcou a primeira ultra, né, e como eu deveria estar com pouco tempo, ela
passou uma outra Como eu deveria estar com pouco tempo, ela passou uma outra transvaginal. Não é uma outra comum, que faz por cima da barriga. Até então, antes de fazer a outra, o Lucas, ele não estava acreditando nem um pouquinho que eu estava grávida. Eu pensava que poderia ser qualquer outra coisa, menos um bebê. Ele sempre me acompanhou nas consultas, enfim. Eu vou tentar fazer um delineado aqui, mas eu não sei fazer. Aí ele foi lá na outra comigo. Gente, aquele dia foi tipo a confirmação de tudo pra ele, porque foi o dia que a gente ouviu o coração do bebê, né? Porque ainda tava muito pequeno, muito mesmo. Ainda é pequeno. Só que quando eu fiz a ultra, eu tava com 6 semanas, porque aquele dia eu descobri, né, com quantas semanas eu tava. E tipo, era muito pouco. E eu já ouvi o coração e tudo mais. E tudo que sonhamos se realizou dentro de você, a prova do nosso amor. E em meio a tanta guerra a gente protegeu. Sabia desde o início que era presente de Deus. Você mudou aquilo que eu era e me transformou num ser melhor. A partir daquele dia ali, foi que tudo começou a realmente mudar na nossa vida, sabe? Os planos, os pensamentos. E muita coisa ainda vai mudar. Então, assim, aquele dia ele definiu tudo. E desde então, eu e ele, a gente mantém o contato, sabe? Fala, normal um com o outro. E, como eu disse, ele me acompanha nas consultas para Natal. Foi até o dia 20 mesmo agora, passou. A gente foi mais uma consulta. E provavelmente na semana que vem outra ultrassonografia e ele vai, entendeu? E assim, a gente tem um bom relacionamento e a gente vai ter que manter esse bom relacionamento. Eu tô com pouquíssimo tempo ainda, gente. Eu vou fazer 3 meses e muita coisa já mudou, sabe? No meu corpo, na minha mente, na minha rotina. Então, assim, não é fácil, entendeu? Mesmo que seja em tão pouco tempo assim, muita coisa muda já. E vai ser uma constante mudança, né? Como eu disse. Eu posso não ser exemplo nenhum pra vocês, meninas, no caso. Mas uma coisa eu digo, se previnam, porque não é fácil. E eu ouvi muito isso, só que parece que a gente faz assim, sabe? E segue a vida sem pensar nas consequências. Eu ouvi muito da minha avó, eu ouvi muito do meu avô, da minha sogra. Coisas que, tipo assim, entraram aqui e saíram aqui. Não, foi completamente diferente do que aconteceu. Então, assim, eles ficaram muito decepcionados. Só que agora não tem pra onde correr. Eu vou ter que arcar com as minhas consequências. E seja o que Deus quiser na minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo e dar mais ouvidos a eles, eu não deixaria isso acontecer. Agora eu tô solteira, grávida, sem emprego e, querendo ou não, com dificuldade já pra estudar. E assim, não é impossível. Claro que não. Inclusive, assim, eu não vou desistir, sabe? E é uma coisa que a minha... É uma coisa, eu vou falar alto, porque não vai adiantar, esse barulho vai estar aí
o tempo inteiro. É uma coisa que a minha sogra sempre falou: não pare de estudar. Não é porque você tá grávida agora que você tem que largar os seus estudos. E assim, é isso que eu tô fazendo. Tá sendo complicado já, porque são várias coisas, sabe? E assim, na real, esse agora é mais um motivo pra eu não parar, né? Assim eu penso. Porque eu vou querer dar um futuro pro meu filho, entendeu? Enfim, gente, eu ainda não sei o que é. Muita gente tá me perguntando já. Ah, é menina? É menino? Não sei, mas eu não sei porquê. Desde o começo, eu só penso em menino. E eu já até cheguei a postar umas coisas no Instagram que eu ganhei, umas coisas que eu comprei, porque é a maioria de homem, né? E assim, eu tô muito na expectativa de menino. Mas seja o que Deus quiser. Gente, eu não aguento essa vizinha. Seja o que Deus quiser e o que vier a gente vai cuidar. Gente, voltando no assunto, quando eu falei que pensei que fosse ser expulsa de casa e não aconteceu isso, mas que eu vou morar com meu pai, é porque foi uma coisa que a gente decidiu aqui em casa de acontecer, entendeu? Não porque meu avô me obrigou a morar com meu pai. E assim, eu morando lá com ele, acho que vou criar até mais responsabilidade, sabe? Por motivos pessoais mesmo. E, bom, mais pra frente eu vou contando mais coisas a vocês, vou deixando vocês mais informados sobre a gravidez. Muita gente tá me pedindo já pra fazer diário e tudo mais. E, gente, já pra vocês ficarem ligados, eu tenho postado bastante stories lá no Instagram e eu fico bastante por lá, tipo, fazendo enquetes, perguntas, interagindo mais com o pessoal. Então, desde já, vocês podem me seguir lá, ficar ligadinhos, que lá eu posto até bastante coisa sobre a gravidez, sobre meu dia a dia. E é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, já deixa seu like aí para ajudar no crescimento do canal. Se você chegou agora e não é inscrito, já se inscreve aí para poder não perder nenhum vídeo. E brevemente eu tô aí para contar mais novidades para vocês. Beijo!